Eu quero saudar a todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer mais uma vez da minha satisfação de estar com os irmãos aqui. E estender também minha saudação a todos os irmãos que estão aí por fora nos assistindo. Lá no Ceará, lá em Brasília, lá no Maranhão, lá no Pará, em São Paulo, onde estiverem os irmãos, principalmente os que estão hoje lá em Rurópolis, fazendo essa reinauguração lá, que o Senhor abençoe a viagem deles de volta para São Luís. Então, meus amados, com prazer e com satisfação, vamos dar início à nossa preleção de hoje sobre 1 São Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 14. Então, o apóstolo São Pedro começa dizendo: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. 3 assuntos aqui para a gente comentar nesse primeiro versículo. Primeiro, presbíteros. Quem são esses presbíteros? E o que é o presbitério? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Os presbíteros, que Pedro era um deles, eram os apóstolos, hoje são os pastores, são os dirigentes de igreja, são as pessoas responsáveis pelo trabalho de Deus, pela obra de Deus. Os presbíteros. E o presbitério? O que é o presbitério? É o conjunto de presbíteros que formam aquele grupo para ordenar os outros, para consagrar os outros. Vamos ver isso, irmão Eudes, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Os irmãos observam a diferença de presbítero para presbitério. 1 Timóteo 4, 14. Está aí. Paulo dizia para Timóteo: não despreze os dons que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Está aí. Então, o presbitério é o conjunto dos presbíteros que ordenam os outros, que consagram os outros. Por exemplo, o irmão Eudes foi consagrado a diácono pela mão dos presbíteros. O irmão José foi consagrado a evangelista pela mão dos presbíteros. E esses presbíteros formam o presbitério. Então está entendido. Voltemos para lá novamente, irmãos. 5 primeiro. Presbíteros. Pedro dizia: eu sou testemunha, eu estou entre eles e sou testemunha das aflições de Cristo. Pedro, melhor do que ninguém, acompanhou todo o ministério de Jesus Cristo e participou de tudo. Ele era uma testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e participante. Ele já se considerava participante da glória que há de se revelar, da glória futura, da glória por vir. Como nós hoje, nós também já podemos ter essa certeza que, se permanecermos firmes até o fim, vamos ser participantes da glória que há de se revelar. Então, meus irmãos, continua agora o versículo 2. Mas antes de começarmos o 2, eu queria dizer uma coisinha que eu sempre digo aqui no começo. Esse capítulo 5 é um capítulo próprio. Por que é próprio? Porque ele tem o tema. E o tema é sobre os anciãos e os mancebos. O que é isso? Os anciãos
E os mancebos, os jovens. Então Pedro vai discorrer esse capítulo 5, falando da responsabilidade dos anciãos, que são os mesmos presbíteros, e também falando da responsabilidade dos jovens. Isso nós vamos ver mais na frente. Mas então Pedro diz para os presbíteros e para os anciãos, interessante, anciãos, para os irmãos verem como é que é a nossa língua portuguesa. Ancião, e o plural, alguns dizem anciões, mas não é. O plural mesmo de ancião é anciãos. É como irmão. Irmão. O plural não é irmãos. Eu não estou aqui ensinando gramática para ninguém, né? Mas como tem a palavra aqui, então, irmão. O plural é irmãos. Limão. Limões. Aí já muda. Portão. Portões. Coração. Corações. Mas a nossa língua é assim. Mas deixando isso para lá, vamos lá. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Responsabilidade de quem? Dos presbíteros. Tendo cuidado dele. O irmão Júlio acabou de citar a palavra de Paulo. Ai de mim se não pregar o evangelho. Isso é ter cuidado para com o rebanho. É cuidar do rebanho, alimentar o rebanho. Alimentar com um alimento próprio. Com um alimento saudável. É ter cuidado do rebanho. Não por força. Ou seja, não obrigando. Deus não obriga a ninguém. Deus não quer uma obediência forçada. Ele quer uma obediência voluntária. Se você quiser. Se você ouvir. Comerás o bem dessa terra. Vinde após mim. Se alguém quiser me seguir, venha após mim. Se alguém quiser. Outra palavra de Apocalipse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí Jesus entra, mas ele não obriga. Então diz, não por força, mas voluntariamente. Nem por top ganância. O que é isso? Hoje, com perdão da ausência do povo, nós temos que falar a verdade. Hoje, no presente momento, a gente vê muito isso aqui. Torpe e ganância. Ganância por dinheiro. Enquanto isso, a palavra ensina que os presbíteros devem cuidar do rebanho, não por força, porque não é agradável a Deus, mas voluntariamente, e também não por torpe ou ganância. Um bom salário. Mas, pelo quê? Ânimo pronto, com boa disposição, um ânimo sempre disposto, sempre preparado, ativo, para cuidar do rebanho de Deus, mas sem a ganância de dinheiro. Versículo 3, irmão. Nem como tendo domínio sobre o rebanho. Tem outra responsabilidade do presbítero. Não pode cuidar do rebanho, dirigir o rebanho, mas como tendo domínio, não pode. Se não pode ser por força, também não pode como domínio. Deus deu o livre arbítrio. E o que significa isso? Deus deu a escolha. São dois caminhos para uma escolha. O caminho da vida e o caminho da morte. São dois caminhos. Você escolhe um. Então, o rebanho não pode ser dirigido por dominadores. Por pessoas que queiram dominar a mente, principalmente, a mente do rebanho. Seguindo diz ainda, domínio sobre a herança de Deus. Esse povo, o rebanho, não é nosso.
Não é do presbítero o rebanho. O rebanho é uma herança de Deus. Por isso, foge da nossa responsabilidade de domínio. É bem verdade que nós não podemos deixar de falar a verdade, ensinar o caminho certo, mas não podemos ter domínio, proibir. Olha, você não pode visitar aquela congregação, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Não, as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo. E continuando diz, domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Está aí. Isso aqui agora mexe diretamente com os presbíteros, com os dirigentes, com os responsáveis pelo trabalho. Servindo de exemplo. Do que adianta você dirigir o rebanho com autoridade, com domínio e não ser um exemplo? Do que adianta você dirigir o rebanho por força e não ser um exemplo? Então, é preferível você ser um exemplo e deixar que as pessoas vejam o seu exemplo, sigam o seu exemplo. Até porque Paulo fala no livro de Hebreus que o rebanho deve olhar para a vida do guia, do instrutor, e seguir a fé dele. Mas se ele tiver uma fé falsificada, se ele não tiver um exemplo, o rebanho não pode acompanhar um guia desse jeito. Servindo de exemplo ao rebanho. 4. E o 4 diz, e quando apareceu o sumo pastor, o Senhor Jesus, vindo nas nuvens do céu, alcançareis coroa incorruptível de glória. Aí sim. Aí é quando os presbíteros, os anciãos, os dirigentes vão receber o seu galardão. Somente nessa época, somente nesse tempo, quando aparecer o sumo pastor. Note bem, os irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo o nosso sumo pastor, ele não nos trata com autoridade, ele não nos trata com severidade, ele não é um tirano, ele não é um carrasco. Pelo contrário, ele é amoroso, é bondoso, é perdoador, é misericordioso, tem compaixão. É assim que Deus é. E o seu Filho Jesus Cristo segue a mesma trilha do Pai. E aí então vamos agora a receber a coroa incorruptível de glória quando ele vier. 5. Agora vai falar dos mancebos. Até o versículo 4 falou dos anciãos. E do 5 em diante vai falar a responsabilidade dos mancebos, dos jovens. Mancebo é aquele jovem que ainda não casou. É o jovem que ainda não casou. Então diz a palavra, semelhantemente. Essa palavra semelhantemente quer dizer que tudo que ele vai falar aqui para os jovens, semelhante ao que ele falou para os anciãos, para os presbíteros. Semelhantemente vós, jovens, está aí. Na outra tradução fala mancebos. Essa é boa, deixa essa daí mesmo. Jovens, sede sujeitos ou submissos a quem? Aos anciãos, aos de mais idade. Os anciãos de mais idade. E sede todos sujeitos uns aos outros. Agora já envolve toda a congregação a ser submisso uns aos outros. Veja aí, irmão Edson, essa palavra submisso, sujeitos, vamos ver a responsabilidade da igreja também e da direção da igreja em Efésios 5:21. Efésios 5:21, palavras do apóstolo Paulo. Está aí. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Está tudo certinho. Tudo certo como 2 e 2 são 4. O conselho de Paulo com o conselho de Pedro.
Pedro aconselhou os jovens a serem submissos aos anciãos. E depois disse que todos fossem sujeitos uns aos outros. E Paulo aqui complementa: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Voltemos para lá novamente, irmãos. 5:5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Humildade, meus irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês. É talvez a maior virtude do cristão, a humildade. A maior virtude do cristão. Ser humilde diante de Deus, ser humilde diante dos irmãos, ser humilde até diante da sociedade, porque a própria sociedade vai ver que você é uma pessoa humilde. Depois disso, tem os privilégios. Bem-aventurados os humildes de espírito, a das bem-aventuranças. O irmão Júlio citou aqui o Isaías, que Deus olha para os humildes. Deus resiste os soberbos, mas olha para os humildes. Não é bom ser humilde? É. E ter a certeza do olhar de Deus sobre a sua vida. Mas se você for soberbo, se você for exaltado, se você for sempre você, só você, foge dessa característica aqui que São Pedro transmitiu. Revesti-vos de humildade. O Salomão, ele disse uma coisa que todo mundo sabe, lá nos Provérbios 16. Irmão, eu vejo se você encontra aí Provérbios 16, o último versículo do capítulo 16, falando de humildade. Provérbios 16, o último versículo. O último versículo do 16. Lá pelo 33, 32, 16 e o 33, 32. Então eu volte mais. Bom, diante da honra vai a humildade. Palavras de Salomão. Diante da honra vai a humildade. E é assim que Pedro insiste que nós sejamos humildes, revestidos dessa humildade. Voltemos para lá novamente, irmãos. 5:5 de Pedro. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma pessoa soberba não tem muito a ver com Deus, não. Se ele quiser insistir, Deus resiste à sua soberbia. Mas se ele for humilde, então Deus olha para ele. Deus o agracia. Deus o privilegia com a sua graça. Aqui diz: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a graça é essencial na nossa vida. A graça foi manifestada a todos os homens. Nós não podemos viver sem a graça de Deus. 6. E o 6 diz: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Como é que é isso aqui? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se você é humilde, se você já vive a humildade diante de Deus, não é difícil isso aqui não. Humilhar-vos diante da potente mão de Deus, não é difícil para você. Para quê? Para que ao seu tempo Ele vos exalte.
Então você está apenas investindo para receber depois. Vamos ver aí Tiago 4,10. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Vamos ver o que Tiago diz. Tiago 4,10. Tiago 4,10 vai dizer o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Está aí. O Espírito combinando de Tiago com o de Pedro, Pedro com Tiago. Lá ele diz que humilhai-vos na potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tiago aqui diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando? Como? A quem? Vamos citar aqui uns 2 exemplos de pessoas que foram exaltadas por Deus no tempo certo, ao seu tempo. Não é no nosso tempo, não é no nosso dia, não é no dia que nós queremos, é no dia e no tempo que Deus quer. Vamos ver aí, irmão Eudes, Salmo 113, versículo 7 e versículo 8. A seu tempo vos exalte. Está aí. Deus é quem do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Está aí, levantou, não é? Exaltou. Ele ergue o pequeno e do monturo levanta o necessitado. Para fazer o que com eles? Agora o 8. Para fazer o que com eles? Para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Está aí. Uma exaltação de Deus, uma elevação de Deus no seu tempo para com o seu povo que seja humilde. Qualquer um de nós, praticando a humildade, vivendo a humildade, poderemos ter essa elevação da parte de Deus. Deus faz com que o pequeno se erga e ele apanha o humilde lá no monturo e coloca para se assentar junto com os príncipes. Vamos citar mais outro exemplo. Mais 2 pessoas que foram privilegiadas e no tempo certo Deus as exaltou. José, lá no Egito. José estava no cativeiro, era um prisioneiro lá. Ficou 2 anos preso lá. Mas de repente Deus tirou ele de lá e botou aonde? Para ser o primeiro ministro do país egípcio. Depois de Faraó, era José. E quem fez isso? Foi José? Não, foi Deus. Tirou José de lá da cadeia e colocou ele lá em cima, junto com o Faraó. Deus o exaltou. Mas outro exemplo. Tem o exemplo de Daniel. Daniel também estava prisioneiro, saiu de lá para ser primeiro-ministro lá em Babilônia. Todo mundo sabe dessa história. Mas um exemplo mais conhecido. Josué. Todo mundo sabe a história de Josué. Josué era quem? Era filho de Num. E ele era um servidor de Moisés. Era servo de Moisés. O servo é o quê? É aquele que serve. Em toda parte, em todo lugar, Josué estava junto com Moisés. Era o servidor de Moisés. A Bíblia diz isso. Mas quando Deus tirou Moisés, Deus precisava de um substituto para Moisés. Que foi que Deus fez com Josué? Colocou Josué na frente do povo todo e disse: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Exaltou, honrou. Deus deu honra a Josué. Assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Portanto, vai. Está aí, mais uma honra. Mas deixando esses exemplos para depois, vamos lá. Deus faz com que o pequeno se levante e se assente com os príncipes.
Sim, com os príncipes do seu povo, do povo de Deus. E agora, o 6:6. Humilhai-vos, ao seu tempo vos exalte. Agora é o 7. Lançando o povo de Deus, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Que é uma lição para nós, para a congregação. Muitas vezes nós estamos perplexos, nós estamos ansiosos, estamos fatigados, estamos cansados e não fazemos o que a palavra está dizendo. Lançar sobre ele a nossa fadiga, o nosso cansaço, o nosso excesso, a nossa ansiedade. A ansiedade é uma doença, viu? Jesus falou para Marta: Marta, Marta, tu estás ansiosa. Tu estás ansiosa com muitas coisas. Uma só te basta. Então o exemplo aqui de Pedro é esse. Se nós estamos assim, devemos pegar essa nossa ansiedade, essa nossa preocupação e colocá-la sobre Jesus. Ele vai resolver o nosso problema. Ele vai resolver as nossas dificuldades. Ele vai resolver a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de cada um de nós, seus olhos estão sobre nós. Mas vamos ver o que o Davi disse sobre isso aqui, sobre a ansiedade. Davi disse uma palavra boa. Vamos ver, Salmo 55 e o versículo 22. Salmo 55, 22, está aí. Lança o teu cuidado sobre quem? Sobre o Senhor. E Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Se nós lançarmos com o nosso cuidado, a nossa ansiedade, nossa preocupação, lançar ao Senhor, Ele nos susterá. E nunca permitirá que o justo seja abalado. Qualquer coisa está abalado, qualquer coisa está desanimado, não pode ser isso. Ele não está confiando em Deus. Ele não está confiando na palavra. Nós, meus amados irmãos, precisamos confiar na palavra de Deus. A palavra diz sim, então é sim. A palavra de Deus não, é não. Precisamos confiar. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Pelo contrário, o Salmo 112 vai dizer que o justo vai ficar em memória eterna. Em memória eterna. Mas vamos indo para frente, irmãos. Vamos ver agora o 7. Agora é o 8, né? Sede sóbrios. Conselho para toda a igreja, jovens e adultos, anciãos. Sede sóbrios. Mas quando é que a pessoa está sóbria? Ou quando é que o homem está sóbrio? É quando ele não está embriagado. Se ele está embriagado, ele não está sóbrio. Mas se ele estiver firme, seu pensamento bem, sua saúde boa, ele está sóbrio. Por isso a palavra diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, aqui a leitura exige uma vigilância de todos nós. Cuidado, uma vigilância, sede sóbrios. Não podemos estar embriagados.
Temos que estar perfeito, em sã consciência, sempre. E depois disso, vigiai. Sermos vigilantes. Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, passo a passo. Passo a passo ele nos acompanha. Bramando como um leão. Olha que comparação figurativa é essa que Pedro fez, hein? Que linguagem figurada é essa que Pedro usou? Bramando como um leão. Qualquer pessoa, se encontrar com um leão faminto e ele rugindo, temos que fugir. A mesma coisa, Pedro quer dizer isso. Temos que fugir das ciladas, das astúcias, das artimanhas desse leão simbólico que é Satanás. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se descuidarmos, ele nos traga. No mínimo, traga a nossa fé. Tragando a nossa fé, até a gente recuperá-la novamente, pode demorar. E pode também não recuperar mais. Então não é bom. É bom ser vigilante. 9, irmãos. Ao leão, ao qual resistir firmes na fé. Está aí. A nossa resistência, mediante a nossa fé, é a oração. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Não é só nós aqui, mas no mundo inteiro o povo de Deus sofre. O povo de Deus é perseguido por esse leão. Esse leão, ele é mundial. Ele está em toda parte. E aí então ele persegue justamente o povo de Deus. Vamos ver, irmão, no Apocalipse. É aquele versículo de Apocalipse 12, que ele está irado contra a igreja, mas foi fazer guerra ao resto da semente. Vê se você encontra aí, capítulo 12, vê se é o 12. Vê se é 12. E o dragão irou-se contra a mulher. Não é. Pode ir mais para frente. E o dragão irou-se contra a mulher. Vamos lá. Então vou citar de cor. Parece-me que é o 12. E o dragão irou-se contra a mulher. A mulher é a igreja. A ira dele é contra a igreja. Mas foi fazer guerra ao resto da semente da mulher, que são os remanescentes, que são aqueles que o versículo 13 vai dizer. Ah, você encontrou. É o 17, está aí. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, da semente da mulher. Quem são esses? Quem é esse resto? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Pois a ira dele é contra esses. E ele está bramando ao redor deles, buscando uma oportunidade para tragar. Voltemos lá para o 8 agora, irmãos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem no mundo. Os irmãos também pelo mundo afora sofrem essas mesmas consequências. 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver desparecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. Aqui são 4 coisas interessantes. 4 coisas. O Deus de toda graça,
que nos chamou em Cristo para uma eterna glória. Depois de haver padecido, todos nós sofremos um pouquinho. Depois de havermos padecido um pouco, ninguém sofre além ou a mais do que pode sofrer. Depois de haver sofrido um pouco, Ele, o Senhor Jesus, mesmo nos aperfeiçoará, 1, 2, confirmará, 2, 3, fortificará e 4, fortalecerá. 4 coisas Ele faz conosco, faz com o resto da semente, para que a gente permaneça firme na fé. E estando firme na fé, nós podemos resistir a esse dragão. Versículo 10 agora. Não, agora é o 11. A Ele, ao Senhor Jesus, seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Então somente a Ele devemos dar glória, honra e louvor a Ele. Ele é quem merece tudo. 12, irmãos. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes, na graça de Deus. Agora eu quero explicar uma coisinha aqui, rápido para os irmãos, é que existe aí uma pequena dúvida, um pequeno engano em algumas pessoas que dizem que quem escreveu essa carta de Pedro foi Silvano. Na outra tradução diz Silas, mas não foi. Quem escreveu foi Pedro, mandou por ele. Ele foi apenas o portador, mas não foi ele que escreveu. Só para esclarecer essa dúvida. Olha, por Silvano, vosso fiel irmão, escrevi, Pedro, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Então Silvano foi o portador que levou a carta. Levou a carta para os irmãos. Mas quem escreveu foi Pedro. Então, essa dúvida está esclarecida. 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. 2 coisas para explicar aqui. Quem é essa coeleita em Babilônia? Ou uma congregação cristã lá em Babilônia. Coeleita das que estavam em Jerusalém. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Os irmãos saudavam a outra igreja. Nós costumamos dizer isso. Os irmãos de São Paulo mandaram saudação para nós. E meu filho Marcos. Esse Marcos foi aquele que era sobrinho de Barnabé. Mas como ele não se desviou mais e acompanhou os apóstolos, acompanhou os discípulos, Barnabé, que era o tio dele principalmente, Pedro tomou essa liberdade aqui de dizer meu filho Marcos, porque era um filho obediente, um filho do Evangelho, um filho da palavra. Meu filho Marcos também vos saúda. 14. Vamos falar agora no 14, para encerrar, falar do ósculo santo. E agora fechando o capítulo 5 e fechando a carta primeira de São Pedro, ele diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. O ósculo santo de Romanos 16:16. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Amém. Então a nossa saudação, agora nós não estamos fazendo isso por causa dessa pandemia. A gente não pode se aproximar muito do irmão, mas antes disso e depois disso aí, nós vamos continuar com esse preceito. É um preceito cristão, o ósculo santo. Saudai uns aos outros com o ósculo santo, ósculo de caridade. Paz seja com todos que estáis firmes em Cristo Jesus. Amém. E assim, com a graça de Deus,
nós encerramos esse capítulo, encerramos também essa primeira carta de Pedro, e no próximo sábado, se Deus nos permitir, nós vamos iniciar a segunda carta de Pedro. E eu acredito que todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo com a palavra de Deus. Porque ela é nova a cada manhã. A cada manhã ela é nova. E a cada dia, cada manhã, ela traz um ensinamento para nós. Desde que nós sejamos humildes. Aprendei de mim, que sou bravo. Jesus disse, aprendei de mim que sou bravo. Não. Jesus ensinou o contrário. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Amém.